Muitas vezes nos pegamos pensando em algo que sempre quisemos fazer, mas nunca tivemos condição ou muitas vezes capacidade de tentar. A falta de habilidade ou simplesmente falta de tempo. Mas não hoje. Nesse vídeo eu vou propor um desafio a mim mesmo. Eu vou criar um jogo em apenas 48 horas, usando apenas o meu celular. Meu nome é Bruno e essa é a minha jornada fazendo um jogo. Comecei num sábado às 8 da manhã. Eu tinha uma ideia em mente. Iria ser um jogo primeira pessoa, 2D, ambientado na época de alguma grande guerra, em que você seria um atirador e deveria eliminar os inimigos o mais rápido possível. Então, a partir dessa ideia, eu já ia começando a fazer o sistema básico de mira. Com o aplicativo, eu iria usar o Pocket Code para fazer a estrutura em si do jogo. Comecei desenhando um sprite provisório da mira junto com os botões de movimentação. Bom, o Pocket Code ele utiliza um sistema muito simples de programação por bloco, então foi fácil de programar para a mira se mover quando apertar o botão. Basicamente, os botões detectam quando o meu dedo está tocando neles e avisa para a mira se mexer na direção do botão que eu apertei. Então eu me cansei de ficar mexendo essa cruz no espaço infinito do universo vazio e comecei a fazer o cenário. Eu peguei uma foto na internet de uma floresta e tentei pixelizar ela, mas não ficou muito bom. Então eu decidi fazer um arbusto que ficaria no canto da tela. Eu peguei umas fotos de um pé de mamão que eu tinha e dei uma estourada na saturação e diminui o contraste e voltei para arrumar a floresta. Só que quando eu fui adicionar o cenário, a escala ficou toda errada, então eu tentei criar um fundo branco e adicionar a imagem por cima, e continuou não funcionando. Aí eu percebi que era só uma linha de código que estava errada. Então depois de arrumar isso, saiu funcionando tudo certinho. Bom, já tinha um cenário e uma mira, mas ainda faltava o que fazer. Então eu comecei a adicionar os inimigos. Antes da programação, eu decidi já começar pela parte artística. Já pegando uma foto de um soldado, tirei o fundo e coloquei umas pernas novas. E pixelizei tudo. Adicionei o sprite dele no jogo, só que ele estava muito grande, então coloquei um bloco para diminuir o tamanho dele pela metade. Já dava para usar. Então eu comecei a montar a programação do inimigo. Eu ia começar criando um objeto para ir criando novos inimigos, só que não deu muito certo, então eu apaguei. Mas depois de ir estudando e testando pelo resto do dia, eu finalmente consegui fazer ele sair de onde ele estava. Logo de cara eu já iria arrumar um jeito de você conseguir atirar nos inimigos. Então, para isso funcionar de um jeito melhor, eu ia criar um objeto circular e o deixaria fora do campo de visão. Então, quando você apertar o botão para atirar, esse círculo se teletransporta na posição da mira e depois volta para a posição inicial. Então coloquei um botão no canto esquerdo da tela, para quando ele for pressionado ativar esse sistema. E tudo já saiu funcionando de cara. Já podia arrumar para o inimigo morrer quando encostar nessa hitbox. Na verdade ele não ia bem morrer, e sim voltar para de trás da árvore. Eu fui testar e não estava dando certo. Então eu criei uma hitbox que iria seguir o inimigo, e quando o círculo estivesse encostando nela, o inimigo ia voltar para a posição da árvore. E finalmente estava funcionando, só precisava esconder esse retângulo vermelho e pronto. Aí eu recortei essa árvore de que ele iria surgir e coloquei ela para cima, para parecer que ele está surgindo de trás dela. Então eu só dupliquei o que eu fiz com o primeiro inimigo e adicionei um outro. E acabou que eu estava ficando mais tempo do que eu deveria testando isso. Depois, analisando melhor, eu finalmente decidi arrumar esse HUD, que estava, ó, uma abstração. Comecei fazendo uma pixel art do botão de movimentar a mira. Eu só fiz em uma direção, aí eu ia virar depois por programação. E depois eu fiz o botão de atirar. E coloquei um sistema de que quando você clicasse nele, ele ficasse mais escuro. Eu fiz isso para todos os botões. Então já estava na hora de mudar essa mira. Fiz rapidinho e já substituí. Adeus, cruz. Depois eu colocaria uma arma no canto. Então já comecei pegando uma da internet, fazendo alguns ajustes. Eu tava lá, então eu coloquei uma animação de tiro, uma pequena explosão. Mas os inimigos eles estavam lá só de enfeite, não faziam nada. Então eu comecei a fazer um sistema de que quando o inimigo encostasse nesse quadrado amarelo, sua vida começaria a descer e a tela ficaria vermelha. E quando a vida chegasse a zero, aparecia uma tela de Game Over. Então eu deixei o quadrado invisível e ficou assim. Então eu fiz a mesma coisa para o outro inimigo e adicionei uma animação para eles atirarem também. Mas aí eu descobri que a tela vermelha estava travando muito o projeto, então eu teria que arrumar outro jeito de você perceber que está tomando dano. Aí eu resolvi adicionar um sistema de vida. A vida seria representada por esse capacete de soldado que quanto mais dano você tomasse, mais ele ia se desgastando. Mas você não tem ideia do trabalho que isso deu. Eu gastei umas 2 horas só fazendo isso. E já era umas 5 da tarde.
E eu teria que correr quanto tempo? Eu só precisava adicionar mais uma coisa. Quando você eliminasse mais ou menos 10 inimigos, iria surgir um helicóptero que você teria que derrubar. Então eu fui logo adicionando ele. E de verdade, eu odeio profundamente quem coloca PNG falso. Depois eu fiz os frames da hélice girando e coloquei no jogo com as animações. E por último eu teria que adicionar um ataque. Então eu fiz um desenho de um torpedo e coloquei ele para ser disparado e dar dano. Então era 10 da noite e eu tava morrendo de sono. Então eu decidi encerrar por ali. Não deu tempo de eu colocar ações, então eu acordei 5 da manhã no outro dia para acabar isso em 3 horas. Eu comecei baixando o aplicativo para fazer as músicas 8-bit, porque eu achei que combinaria assim com o estilo do jogo. Então eu criei um loop de uma batida simples. Iria adicionando mais coisas ao decorrer do tempo. Peguei 2 sons de tiro, um para quando você atirar e um para quando o inimigo atirar. Também peguei um som para quando o helicóptero fosse descer e outro para quando o míssil fosse disparado. Coloquei tudo no jogo, acabando lá para 7h30, bem em cima do tempo. Então fiquem aí com o resultado. Bom, então esse foi o resultado do desafio. Espero que você tenha se entretido. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.